Eu já vi muita coisa na estrada. Acidente, assalto, gente perdida, mas nada me preparou para o que eu encontrei naquele dia. Uma jovem grávida, desacordada, jogada debaixo de uma carroça quebrada no meio do nada. O sol queimando a terra, a estrada vazia, e ela ali, como se o mundo tivesse desistido dela. Naquele momento, eu entendi uma coisa. Aquilo não era cansaço. Aquilo era fuga. E o pior, ela não estava fugindo sozinha. Tem estrada que parece não ter fim. Não pelo tamanho, pelo silêncio. A MA 122 corta o interior do Maranhão como uma cicatriz velha no meio do cerrado. E naquele fim de tarde de setembro, ela estava fervendo. Não é força de expressão. O asfalto tinha acabado uns 40 quilômetros atrás. E o que sobrou era terra vermelha, pedra solta e aquele calor que sobe do chão em ondas e entra pelo vidro mesmo com o ar-condicionado no máximo. Eu estava fazendo a rota de sempre, Imperatriz até a Açailândia com carga de ferragem, 42 toneladas nas costas. E minha cabeça já ia no piloto automático, que é o estado que a gente alcança depois de 30 anos de estrada. 30 anos. Às vezes me pego pensando nisso e não consigo calcular quantos quilômetros são, quantas cidades, quantos rostos vistos pela janela e esquecidos antes da próxima curva. Depois que minha mulher Conceição faleceu em 2019, a estrada virou minha casa de verdade. Não metáfora, casa de verdade. Eu dormia na cabine mais do que no apartamento que alugava em Imperatriz. Comia nos postos. Me banhava nos banheiros de borracharia. A saudade era minha única companhia fixa e aprendi a conviver com ela do jeito que se convive com uma dor crônica. Sem cura, mas com dias melhores e dias piores. Naquele dia, estava num dos melhores. Tinha dormido razoável na véspera. O rádio estava tocando uma música do rei. Aquela de asa branca que a gente nunca enjoa. E eu seguia no meu ritmo, levantando nuvem de poeira atrás do caminhão. O sol estava começando a cair pela esquerda, tingindo o cerrado de laranja e ocre, e por um breve momento, aquela paisagem seca e empoeirada ficou quase bonita. Foi quando eu vi. De longe, parecia só mais entulho. Madeira velha tombada no acostamento, umas tábuas tortas, uma roda no ar. Naquele trecho da estrada, não é incomum encontrar coisa jogada fora. Colchão furado, geladeira enferrujada, carcaça de animal. O interior do Maranhão é pródigo nessas imagens. Mas alguma coisa me fez tirar o pé do acelerador antes de eu mesmo entender por quê. Instinto de estrada. Não tem outro nome. Conforme fui chegando mais perto, meus olhos foram separando as partes. Uma carroça, daquelas de madeira pesada, puxada por animal, que ainda circulam bastante no interior. A roda da frente tinha soltado do eixo e a estrutura toda tinha despencado para o lado esquerdo, como um animal ferido que desiste de se levantar. O animal que a puxava não estava mais ali. Tinha ido embora, ou sido levado. A carroça estava solitária, torcida, e fazia uma sombra curta e pobre no chão ressecado. Foi nessa sombra que eu vi a moça. Parei o caminhão. Não foi uma decisão elaborada. O pé pisou no freio antes do pensamento chegar. Fiquei um momento só olhando, com o motor ainda roncando, tentando organizar o que meus olhos estavam vendo. Uma figura humana, deitada de lado, barriga grande, inconfundível, uma bolsa apertada contra o peito, imóvel. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois era do tipo que pesa. Só o vento passando baixo pela vegetação seca e o tic-tac do motor esfriando. Desci do caminhão com aquela sensação que todo motorista de estrada conhece. Aquela que sobe do estômago devagar, fria, avisando que alguma coisa não está certa. Não é medo exatamente. É o corpo que sabe antes da cabeça. O chão estava quente sob a sola do tênis. Me aproximei devagar, olhando em volta por instinto. A estrada estava deserta nos dois sentidos. Cerrado dos dois lados, vegetação baixa e retorcida, nenhuma casa, nenhuma placa, nenhum movimento além do próprio vento.
Aquele trecho específico da MA-122 é daqueles que a gente chama de buraco do mundo. Você pode ficar horas sem ver um segundo veículo. Sabia disso porque já tinha passado por ali inúmeras vezes. Agachei ao lado dela. A jovem tinha uns 20 anos, talvez menos. Era difícil dizer. O sol tinha feito o trabalho de envelhecer o rosto antes do tempo. Pele morena e ressecada, lábios cor de terra, a testa avermelhada de queimadura solar. Os cabelos escuros estavam presos num coque mal feito que havia desfeito em parte, e mechas grudavam no pescoço encharcado de suor. A roupa era humilde, uma blusa floral desbotada, uma saia escura com barra desfiada, uma sandália num pé e nenhuma no outro. O pé sem sandália tinha um corte fino na planta, já seco. A barriga era grande, adiantada, daquelas que a gente olha e sente aquele aperto no peito antes mesmo de pensar em nada. Ela respirava. Vi o peito subir e descer devagar. Não era sono. A posição era errada demais. O rosto tinha aquela frouxidão de quem desacordou sem querer. A bolsa que ela abraçava era uma daquelas de lona desgastada, com alça de couro improvisada, apertada contra o corpo com os dois braços, como se dormindo ainda tivesse tentado guardar. Chamei com cuidado. Moça, moça, me ouve. Nada. Voltei correndo até a cabine, peguei minha garrafa de água, ainda estava na metade, graças a Deus, e voltei. Molhei a palma da mão e passei com delicadeza no rosto dela. Toquei de leve no ombro. Moça, tô aqui para ajudar. Acorda para mim. Ela se mexeu. Primeiro um frêmito nos dedos. Depois um gemido baixo, quase inaudível. Depois os olhos se abriram de repente, como quem leva susto. E por um segundo eu vi neles tudo de uma vez. Confusão, dor e um medo que não era de mim especificamente. Era de tudo, era do mundo inteiro. Quando ela me focou, o medo não diminuiu. Ela tentou se arrastar para trás, abraçando a bolsa com força, os calcanhares arranhando a terra. A barriga atrapalhou o movimento e ela gemeu de novo, dessa vez de dor de verdade. Não, ela disse com a voz seca, a palavra saindo partida. Por favor, não deixa eles me acharem. Recuei um passo. Levantei as mãos devagar, as palmas abertas, como se estivesse se rendendo. Calma, calma. Eu sou caminhoneiro. Passei aqui por acaso e vi você caída. Tô sozinho, tá? Não tem mais ninguém. Ela ficou me olhando com aqueles olhos fundos, como se estivesse pesando cada palavra minha numa balança invisível. A respiração dela estava curta, precipitada. Vi a garganta se mover enquanto ela tentava engolir saliva e não conseguia direito de tanto que estava seca. Sem tirar os olhos dela, estendi a garrafa. Bebe, devagar. Ela olhou para a garrafa, olhou para mim, voltou para a garrafa, pegou. Bebeu com aquela urgência de quem não tocava em água, fazia tempo demais. 3, 4 goles seguidos antes de parar para respirar. Depois fechou os olhos por um segundo, e eu vi o alívio atravessar o rosto dela como uma onda. Aquele alívio primitivo e involuntário que o corpo dá quando recebe o que estava precisando desesperadamente. Peguei o pacote de pão que eu tinha aberto no café da manhã, ainda com 3 fatias. Ofereci sem dizer nada. Ela comeu. Comeu do jeito que me doeu ver. Rápido, sem mastigar direito, como quem tem medo de que tirem o alimento antes de terminar. Vi os músculos do maxilar trabalhando com esforço, a garganta engolindo com dificuldade. Quando acabou as 3 fatias, ficou olhando para o pacote vazio por um momento. Tem mais, eu disse, no caminhão. Mas antes me diz, você está sentindo alguma coisa estranha? Dor? Tontura? Tô bem, ela respondeu, automático. A voz tinha voltado um pouco, mas ainda era fina, cautelosa. Moça, você desmaiou debaixo de uma carroça quebrada no meio do nada. Ela baixou os olhos para a barriga. Uma expressão passou pelo rosto dela que eu não soube nomear na hora. Depois, o bebê tá mexendo. Quando ele mexe, eu sei que tá bem. Respirei fundo. Quanto tempo você tá aqui? Ela pensou. Desde o meio do dia. A roda da carroça quebrou. O caquinho, o burro, se assustou e arrancou. Fui atrás, mas parou. Olhou para as mãos.
Não consegui acompanhar. Você veio a pé de onde? Ela não respondeu. Eu não insisti. Ainda. Sabia que havia tempo e que pressa demais fecha a porta. A desconfiança dela era legítima. Uma mulher jovem, grávida, sozinha numa estrada deserta, e aparece um homem que ela não conhece. Eu entendia. Teria o mesmo cuidado no lugar dela. Fiquei em silêncio por um momento olhando a estrada. O sol estava caindo mais rápido agora, a luz ficando mais alaranjada, as sombras se esticando para leste. Em mais uma hora ia escurecer, e aquele trecho da MA-122 não tem iluminação nenhuma. Ia perguntar o nome dela quando vi. Uma nuvem de poeira, longe ainda, mas inconfundível. A poeira que uma roda levanta na estrada de terra quando vem vindo rápido. Vinha da mesma direção de onde eu tinha chegado. Olhei para ela, e o rosto da moça estava branco. Não é figura de linguagem. Vi a cor ir embora. Vi os olhos arregalarem. Vi os dedos apertarem a alça da bolsa até os nós dos dedos ficarem pálidos. É eles, ela sussurrou. E naquilo havia uma certeza tão absoluta, um pavor tão específico, que não me passou pela cabeça duvidar. Me levantei, olhei para a nuvem de poeira, olhei para ela, olhei para o caminhão. Fiz a conta. 30 anos de estrada me ensinaram muita coisa que escola nenhuma ensina. Me ensinaram a calcular distância pelo tamanho da poeira, a estimar velocidade pelo tempo que leva para uma nuvem crescer. Aquela nuvem ali estava crescendo rápido. O veículo que a fazia vinha em velocidade de quem estava procurando alguma coisa. Ou alguém, com urgência. 5 minutos, talvez menos. Estendi a mão para ela. Levanta, você vem comigo. Ela me olhou. Naqueles olhos eu via a guerra inteira. O medo de mim contra o medo deles. O instinto de fugir contra o instinto de confiar. A exaustão que já não queria mais calcular nada contra aquela centelha teimosa de quem ainda quer viver. Eu não sei quem você é, ela disse. Edevaldo, caminhoneiro. 54 anos, viúvo, sem ficha. Segurei o olhar dela. E você não tem 5 minutos para verificar isso. A nuvem de poeira cresceu. Ela pegou minha mão. Me ajudei a puxar aquele peso. O dela, o do bebê, o da bolsa que ela não soltou em nenhum momento. E caminhamos até o caminhão, os mais rápido que ela conseguia, que não era muito. Ela mancava do pé, sem sandália. Segurei pelo braço com cuidado, firme sem apertar. Subi primeiro, me virei e a ajudei a subir pelo estribo. 3 degraus que para uma mulher naquele estágio de gravidez poderiam ser 3 montanhas. Ela não reclamou. Entrou. Fechei a porta. Dei a volta correndo, entrei pelo meu lado, liguei o motor. Deita no banco, eu disse. Não levanta a cabeça até eu falar. Ela obedeceu sem perguntar. Eu botei o caminhão em movimento. Devagar no começo, para não levantar mais poeira do que o necessário. No retrovisor, vi a carroça quebrada ficando para trás, e depois, surgindo pela curva lá atrás, uma caminhonete branca avançando rápido na estrada de terra. 2 homens na cabine, pelo que dava para ver. Mantive minha velocidade. Um caminhão de carga andando em velocidade normal, numa estrada de terra. Nada de especial, nada para chamar a atenção. Só mais um motorista na rotina. Eles passaram pela carroça quebrada, diminuíram, pararam. Vi no espelho um dos homens descer e olhar em volta. Eu segui em frente. Só quando a caminhonete ficou pequena no retrovisor, só quando virei numa curva e ela desapareceu de vista, foi que eu soltei o ar que não sabia que estava segurando. Pode levantar, eu disse. Ela se sentou devagar. Olhou o retrovisor. Olhou a estrada à frente. Olhou para mim. Eles vão perceber, ela disse. Talvez vão procurar. Provavelmente. Silêncio. Por que você fez isso? Ela perguntou. Não era desconfiança mais. Era genuína. Como se a resposta pudesse ser impossível. Demorei 1 segundo para responder, porque você pediu para não deixar eles te acharem. Olhei para a estrada, e isso foi suficiente. Ela ficou quieta por um longo tempo. O cerrado ia passando dos 2 lados da janela, seco, irreal e imenso. O sol tinha descido mais um pedaço. Então ela disse muito baixinho,
Meu nome é Edilene. E foi assim que a história dela entrou no meu caminhão e não saiu mais. Edilene. Repeti o nome na cabeça sem dizer em voz alta. Tinha um peso naquele nome, daqueles nomes de interior que a mãe escolhe com cuidado, que carregam uma história antes mesmo de a pessoa nascer. Edilene. Podia ser filha de Edivaldo, de Edilson, de algum pai que quis deixar um pedaço do próprio nome na filha. Ou podia ser só um nome bonito que a mãe ouviu algum dia e guardou. No interior do Brasil, é assim. Os nomes têm raiz. Mas eu não perguntei nada disso ainda. Dirigi em silêncio por uns 20 minutos, deixando o caminhão comer quilômetro, deixando a distância crescer entre nós e aquela caminhonete branca que eu ainda via no espelho do pensamento mesmo sem ver no espelho de verdade. Edilene ficou quieta do lado, abraçada à bolsa, olhando a estrada com aquele olhar de quem está vendo outra coisa. Não a paisagem, mas a cabeça por dentro, os pensamentos que não param. De vez em quando eu espiava de canto de olho. Ela respirava diferente do que antes, mais fundo, mais regular. A água e o pão tinham feito alguma coisa, devolvido um pouco de chão firme sob os pés dela. Mas o rosto ainda estava tenso, os ombros levantados perto das orelhas, os dedos nunca soltando a bolsa completamente. Tem gente que carrega o medo no corpo inteiro. Ela era assim. Foi ela que quebrou o silêncio primeiro. Você vai para onde? A Sailândia, eu disse. Ainda tenho uns 90 quilômetros. Ela assentiu devagar, processando. Tem um postinho antes? Onde eu possa descer sem chamar atenção? Olhei para ela. Descer para quê? Para não te complicar mais do que já compliquei. Falou isso com aquela naturalidade triste de quem está acostumado a pensar em si mesmo como um problema para os outros. Não estava pedindo permissão para ficar. Estava avisando que ia embora para não dar trabalho. A diferença é sutil, mas eu senti ela inteira. Você tem para onde ir em Açailândia? Perguntei. Ela demorou. Tenho uma prima. Acho que ela ainda mora lá. Acha? Faz tempo que não falo com ela. E ela vai te receber? Silêncio mais longo dessa vez. Não sei. Respirei fundo. Olhei a estrada. Uma reta longa, o cerrado dos dois lados já mais escuro, agora que o sol tinha descido de vez, o céu na frente ficando roxo e laranja ao mesmo tempo, daquele jeito que só o interior do Brasil faz. Então você fica comigo até a Sailândia, eu disse. Não tem negócio de descer no meio do caminho, não. Ela não respondeu imediatamente, mas os ombros desceram 1 milímetro. Só um. Mas eu vi. Parei num posto pequeno, uns 15 quilômetros adiante, daqueles de beira de estrada, com 2 bicos de combustível, um bar com mesa de plástico, banheiro nos fundos e uma geladeira cheia de água e refrigerante. O dono era um homem gordo de camiseta regata, que veio até a janela sem pressa e sem curiosidade. Esse tipo de posto, no Maranhão profundo, vê de tudo. Um caminhoneiro parando com uma jovem grávida no banco não era novidade suficiente para levantar sobrancelha. Falei que ia abastecer. Falei que ela precisava usar o banheiro. Pode usar à vontade, o homem disse, já indo apontar a mangueira. Ajudei Edilene a descer. Ela aceitou o braço sem comentar, o que me disse que a dor no pé tinha piorado com o tempo parada. Dei a ela a última nota de 50 que eu tinha no bolso da calça. Compra alguma coisa para comer lá dentro, eu disse. O que você quiser. Ela olhou para o dinheiro. Eu não tenho como te devolver. Não estou pedindo de volta. Ela me olhou com aquela expressão que eu já estava aprendendo a reconhecer. Uma mistura de gratidão e desconforto, como quem não sabe o que fazer com bondade porque não está acostumada a receber. Entrou no posto. Enquanto eu aguardava o combustível, fiquei encostado no caminhão, olhando a estrada de onde a gente tinha vindo. Nenhuma luz surgiu no horizonte, nenhuma nuvem de poeira iluminada por farol. Ou tinham parado de procurar, ou tinham ido por outro caminho, ou ainda estavam atrás e longe. De qualquer jeito, eu não ia saber até que fosse tarde demais para fazer diferença. Pensei na Conceição. Vivo pensando nela nessas horas, nas horas em que a vida joga na frente da gente uma situação que ela teria sabido exatamente como resolver.
Conceição tinha um jeito com as pessoas que eu nunca tive. Sabia o que perguntar, quando perguntar, como deixar o outro abrir sem se sentir pressionado. Eu sou mais de silêncio, mais de fazer do que falar. Ela sempre disse que era um defeito meu, mas dizia sorrindo, então nunca soube ao certo se era crítica ou carinho. Provavelmente os dois. Edilene voltou do banheiro diferente. Não melhor, diferente. Tinha lavado o rosto, tentado arrumar o cabelo, limpado a poeira da roupa com a mão. Pequenas tentativas de dignidade que me apertaram o coração sem que eu soubesse exatamente por quê. Carregava um saco plástico do posto. Comprou água, uma banana, um pacote de biscoito salgado. Subimos no caminhão. Peguei a estrada de novo. A noite tinha chegado de vez, e o cerrado dos dois lados virou parede escura. Os faróis do caminhão rasgavam a escuridão lá na frente, e por uns bons minutos foi só isso. O ronco do motor, a estrada iluminada, o mundo escuro do lado de fora. Ela comeu a banana e metade do biscoito. Guardou o resto na bolsa. "Você tem filhos?" Ela perguntou de repente. A pergunta chegou sem aviso e foi direto ao lugar certo, como essas perguntas às vezes fazem. "Não", eu disse. "Por quê?" "Não veio." Ela processou isso. "Sua mulher queria?" "Muito." Silêncio. "Ela faleceu." Eu completei, porque percebi que ela não ia perguntar, mas também não ia conseguir deixar passar. "Há 6 anos. Sinto muito." "Obrigado." Mais silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Daquele tipo que duas pessoas compartilham depois de trocar alguma coisa real. Menos vazio. Mais habitado. "Quanto tempo de gravidez?" Perguntei. 8 meses. 8 e pouco. O número caiu pesado dentro de mim. 8 meses. Aquilo não era futuro distante. Era iminente. Era quase agora. "Você fez pré-natal?" Ela demorou. "Fiz até os 6. Depois não pude mais ir." Não perguntei por quê ainda, mas a resposta já estava se desenhando pelas bordas, pela forma do silêncio dela. "O bebê tem nome?" Aqui ela fez uma coisa que eu não esperava. Sorriu. Foi pequeno, rápido, quase apologético, como se sorriso fosse um luxo que ela não podia se dar com muita frequência. Mas estava lá, genuíno, iluminando o rosto por um segundo antes de ir embora. "Se for menina, Luzia. Se for menino, ainda não decidi." Luzia é bonito. Era o nome da minha avó. Direcionei o caminhão numa curva longa, sentindo as 42 toneladas de ferragem atrás de mim se acomodando no movimento. Lá na frente, as luzes fracas de um vilarejo apareceram no horizonte. Provavelmente São Pedro da Água Branca, que ficava a uns 50 quilômetros de Açailândia. Estávamos chegando perto. Foi quando ela falou. Não foi com planejamento. Foi do jeito que as coisas verdadeiras saem, de repente no escuro, quando a guarda baixa porque o cansaço venceu o cuidado. Eu fugi do marido, não disse nada, só ouvi. "Faz 8 dias." A voz saiu uniforme, como se estivesse narrando algo que aconteceu com outra pessoa. Peguei o que cabia na bolsa, peguei meus documentos e o dinheiro que eu tinha guardado, que não era muito, e fui. Saí às 4 da manhã enquanto ele dormia. "De onde você veio?" "De uma fazenda perto de Lajeado Novo." Parou. "Você conhece?" "Conheço o nome. Interior do Maranhão, pro lado de Grajaú." "É, por lá." 8 dias, eu disse, mais para mim do que para ela. "Você veio 8 dias a pé e de carroça?" "Peguei carona em algumas partes. Uma senhora me levou num trecho num carro velho. Um rapaz de moto me levou até um vilarejo." Fez uma pausa. "O caquinho era do meu vizinho, o seu Raimundo. Ele me emprestou a carroça sem perguntar nada. É um homem bom. E o seu marido? Ele te procura." Não foi pergunta. "Ele me procura." Ela confirmou, seca. "Por quê? Se você quis ir embora." Ela olhou pela janela. Ficou alguns segundos assim, olhando o escuro do cerrado passando lá fora. "Porque ele não aceita que eu vá." Respirou fundo. "Porque o bebê para ele é dele. Uma posse." A voz não tremeu, mas eu via o esforço que custava manter ela firme. Ele disse, quando eu disse que queria ir embora depois que o bebê nascesse, que ia me matar antes de me deixar levar o filho. O caminhão continuou andando. O motor continuou roncando.
A estrada continuou existindo lá na frente, mas dentro da cabine, alguma coisa ficou parada. Não disse nada por um tempo. Depois, ele te machucou? Ela não respondeu de imediato. Olhou para as próprias mãos na bolsa. Não com o punho, ela disse por fim. Mas tem muitas maneiras de machucar uma pessoa sem usar o punho. Entendi. Dirigi. O vilarejo de São Pedro da Água Branca foi passando pela janela. Umas 20 casas, uma igrejinha branca iluminada por um holofote amarelo, um bar com 3 homens do lado de fora, e sumiu atrás de nós como tudo sumia. Você tem medo de ir para a Açailândia? Perguntei. De ele te encontrar lá? Tenho, mas não tenho mais para onde ir. A prima, a Jusilene, respirou. Ela e eu éramos próximas quando eu era moça, antes do casamento. Depois ele foi cortando os laços, um a um, família, amizade, vizinha. Até sobrou só eu e ele e aquela fazenda no meio do nada. Aquilo eu conhecia, não da minha vida, da vida de gente que eu tinha visto ao longo de 30 anos de estrada. Mulheres levadas para lugares isolados. Isolamento que começa aos poucos, que parece amor no começo, que só mostra a cara de prisão quando já não tem mais saída fácil. Jusilene sabe que você vem? Não, não tenho celular. Ele tomou o meu faz 2 anos. 2 anos sem celular. 2 anos sem ligar para ninguém. 2 anos dentro de uma fazenda com um homem que considerava ela uma posse. Aperte o volante. Quando você chegou em Açailândia, a gente encontra um jeito de contactar ela, eu disse. E se ela não puder te receber, a gente pensa em outra coisa. A gente? Não tinha percebido que tinha dito assim. Enquanto você estiver no meu caminhão, é a gente, sim. Ela me olhou por um tempo que eu não soube medir. Por que você está fazendo isso por uma desconhecida? Pensei em várias respostas. Pensei na Conceição e no jeito que ela tinha de enxergar bondade como a coisa mais natural do mundo. Pensei nos 30 anos de estrada e em quantas vezes eu tinha passado por alguém que precisava de ajuda e não parei porque estava atrasado, porque estava com pressa, porque tinha me convencido de que não era minha responsabilidade. No final, disse a mais verdadeira, porque alguém devia ter feito isso antes, eu disse, e não fez. Edilene ficou quieta. Depois de alguns minutos, sem fazer alarde, ela apoiou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. Não foi uma decisão. Foi o corpo simplesmente decidindo que não aguentava mais ficar acordado com tanto medo. Dormiu ali, com a bolsa no colo e a barriga de Luzia subindo e descendo no ritmo calmo de quem finalmente parou de correr. Eu baixei o volume do rádio até sumir. Dirigi no silêncio. Lá atrás, no espelho, a escuridão do cerrado maranhense se estendia sem fim. E eu não sabia se aquela caminhonete branca tinha desistido ou se estava vindo devagar, guardando o farol baixo, esperando a hora certa. Não sabia, mas seguia em frente. Que é o que um caminhoneiro faz. A Açailândia apareceu no horizonte como uma promessa. Aquelas luzes espalhadas de cidade do interior, nem poucas nem muitas. O tipo de claridade que de longe parece aconchego e de perto é só asfalto, poste e gente tentando viver. Eram quase 10 da noite. Edilene tinha dormido uns 40 minutos. Esse sono pesado, denso, de quem o corpo desligou sem pedir licença. Acordou quando o caminhão passou por um quebra-mola na entrada da cidade e deu um solavanco. Ela abriu os olhos, levou 1 segundo para lembrar onde estava, e eu vi exatamente o momento em que a memória voltou. O rosto foi fechando, os ombros foram subindo, a mão apertou a bolsa de novo. Chegamos? Ela perguntou, a voz rouca de sono. Açailândia. Você sabe onde sua prima mora? Ela franziu a testa, tentando organizar uma informação de anos atrás. Tinha uma rua perto da feira coberta, Rua das Acácias, eu acho. Ela morava numa casa amarela com grade azul. Tem que confirmar isso. Não dá para sair procurando casa amarela de noite numa cidade que você não conhece bem. Eu sei. Pausa. Você tem celular? Dei o meu para ela. Ela ficou olhando para o aparelho por um momento,
como se fosse objeto de outro mundo. Depois discou um número de memória, daqueles que a gente guarda na cabeça porque não tem onde mais guardar. Esperou. Eu ouvia o bípedo chamando no silêncio da cabine. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. Na terceira vez, foi caixa postal. Edilene desligou sem deixar recado e me devolveu o celular com uma expressão que tentava ser neutra, mas não conseguia esconder o quanto aquele não atendimento pesava. Pode ser que ela esteja dormindo, eu disse. Pode. Nenhum dos dois acreditou muito. Entrei na cidade devagar. A Ceilândia é uma cidade de tamanho médio, tem umas 80.000 pessoas, movimentada de dia por causa das indústrias e do comércio, mas àquela hora da noite o centro estava calmo. Uns bares abertos, um posto 24 horas, alguns motoboys passando. Parei num posto que eu conhecia, perto da BR-222, onde eu costumava encostar quando o percurso me deixava naquelas bandas. O frentista era um garoto novo que me conhecia de vista. Seu Edevaldo. Vai ficar no pátio essa noite? Vou sim. Olhei para Edilene. Você tem fome de verdade? Aqui tem um lanchinho nos fundos. Ela ia dizer que não, eu já estava esperando. Então acrescentei antes, eu vou comer. Me faz companhia. Ela foi. No balcão de fórmica do pequeno lanchonete do posto, sob um ventilador de teto que girava sem convicção, comi um prato de arroz com feijão e carne assada que a mulher do frentista tinha preparado mais cedo. Edilene comeu o mesmo, devagar no começo, depois com mais determinação, e eu fingi não estar olhando para não a constranger. Quando ela foi ao banheiro, aproveitei para perguntar à mulher do frentista, Dona Neuza, uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho preso, se ela conhecia uma Jusilene na Rua das Acácias. Dona Neuza pensou. Rua das Acácias tem umas 2, 3. Franziu o nariz. Jusilene. Tem uma Jusilene que trabalha na farmácia do Dico. Moça gordinha, cabelo loiro de tinta. Pode ser. Essa tem uma prima que veio do interior. Ah, então é ela mesma. Mas essa Jusilene se mudou faz uns meses. Casou com um rapaz e foi morar no Pinheiro. Pinheiro era um bairro do outro lado da cidade. Mas o endereço da farmácia do Dico você acha fácil. É na Rua Central. Pode ir amanhã cedo que ela começa às 7. Obrigado, Dona Neuza. Quando Edilene voltou, eu tinha um plano. Pequeno, provisório, mas era alguma coisa. Expliquei. A prima tinha se mudado, mas sabíamos onde trabalhar. Amanhã cedo a gente ia lá. Ela processou. Hoje você dorme no caminhão, eu disse. É apertado, mas tem colchonete lá atrás na cama da cabine. Mais confortável do que debaixo de uma carroça, eu garanto. O canto da boca dela se moveu, quase sorriso. E você? Eu durmo no banco. Não é a primeira vez. Ela dormiu. Eu não. Fiquei no banco do motorista com o encosto reclinado, olhando o teto da cabine no escuro, ouvindo o pátio do posto lá fora. O ronco distante de um gerador, o latido de um cachorro longe, de vez em quando um carro passando na rua. Sons de cidade dormindo. Pensava. Pensava em Edilene e nos 8 dias que ela tinha andado para se afastar de um homem que considerava ela e o bebê uma propriedade. Pensava naquela caminhonete branca e nos 2 homens que tinham descido para olhar em volta da carroça quebrada. Mandados por ele, com certeza, seguindo o rastro dela como cão farejador. Até onde iam procurar? Até a Ceilândia? Mais longe? Não sabia. O que eu sabia era que ela estava aqui e que amanhã precisava estar em algum lugar mais seguro do que o banco de trás de um caminhão no pátio de um posto de gasolina. Por volta da meia-noite, peguei o celular e fiz uma busca rápida. Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Tinha um em Açailândia. Anotei o endereço, anotei o número de telefone. Guardei o celular. Às 2 da manhã, ouvi Edilene se mexer lá atrás. Depois, ouvi o som que nenhum pai ouve sem o coração acelerar. Aquele gemido específico, baixo e controlado, de quem está sentindo dor e tentando não demonstrar. Me sentei reto. Edilene? Um segundo de silêncio.
Tô bem, ela disse, mas a voz estava diferente. Você não tá bem. O que tá sentindo? Outra pausa. Uma cólica, desde antes de dormir, mas já tive antes, deve ser contração de Braxton Hicks. O médico falou que é normal nessa fase. Braxton Hicks. Eu sabia o que era. Contração falsa, o útero ensaiando o parto. Acontece? É normal. Mas ela tinha 8 meses e pouco. Tinha passado o dia inteiro desmaiada no sol, desidratada, sem comer. Tinha caminhado, subido e descido do caminhão, sofrido estresse suficiente para 5 pessoas. Com que frequência vem? Silêncio. Edilene, com que frequência? Umas 3 vezes desde que deitei. Olhei o relógio no painel. Ela tinha dormido uns 40 minutos antes de eu ouvir o gemido. 3 contrações em 40 minutos. Senti aquele frio específico descer pela espinha. Fica quieta. Não se mexa. Saí do caminhão. Fui até a janelinha iluminada do posto onde o frentista estava cochilando numa cadeira. Bati de leve no vidro. Ele acordou, sobressaltado. Tem UPA perto daqui? Perguntei. Ele piscou, ainda meio dormindo. Tem. Fica na Avenida Guajajara, uns 2 quilômetros. Obrigado. Voltei pro caminhão. Abri a porta de trás da cabine com cuidado. No colchonete estreito, Edilene estava deitada de lado, abraçada à barriga, olhando para mim com aqueles olhos que já carregavam mais sabedoria do que deveriam para aquela idade. Você vai me levar para o hospital, ela disse. Não era pergunta. Vou. Eu não quero que anotem meu nome em lugar nenhum. Se eles procurarem... Edilene. Falei com firmeza, mas sem rispidez. Você tem 8 meses de gravidez, passou o dia no sol sem comer e tá tendo contrações. Agora mesmo, o nome é o menor problema. Ela ficou me olhando. Depois fechou os olhos, respirou fundo e disse, tá bom. A UPA da Avenida Guajajara era aquela realidade conhecida do Brasil profundo. Paredes bege desbotadas, fluorescente piscando num canto, 3 cadeiras plásticas na recepção, uma enfermeira jovem de plantão e um médico que aparecia de tempos em tempos de trás de uma porta. Tinha um casal, sentado num canto, com uma criança dormindo no colo, e uma senhora idosa com o braço enfaixado. Entrei com Edilene, expliquei a situação para a enfermeira. Gestante, 8 meses, contrações, dia de exposição ao calor e desidratação. A enfermeira foi competente e rápida. Pegou Edilene antes de eu terminar de falar, levou para uma maca, chamou o médico. Fiquei na sala de espera. Sentei numa das cadeiras plásticas azuis e fiquei olhando o fluorescente piscar. O casal do outro lado me olhou com aquela curiosidade discreta de quem quer entender a história, mas não vai perguntar. Dei um aceno de cabeça. Eles desviaram o olhar. O médico era um homem magro de uns 40 anos, óculos finos, jaleco um pouco grande demais. Saiu depois de uns 15 minutos e veio até mim. O senhor é familiar? Não. Encontrei ela na estrada. Ela não tem ninguém aqui. Ele processou isso sem julgamento. As contrações cederam com o repouso e o soro. Por enquanto não é trabalho de parto, mas ela está com sinais de estresse fetal leve. O bebê sentiu o dia difícil que ela teve. Precisamos monitorar essa noite. Ela fica internada? Em observação, até de manhã pelo menos. Respirei aliviado. Pode ficar com ela? Sala de observação é restrita, mas... Ele olhou em volta, abaixou a voz um pouco. Se o senhor ficar quieto numa cadeira do corredor, ninguém vai notar. Fiquei. O corredor da UPA de Açailândia, às 3 da madrugada, é um lugar que ensina humildade. Não tem como sentar ali, olhando aquelas paredes descascadas e aquele linóleo surrado, sem pensar em quanto Brasil existe que a gente não vê quando está com pressa. Quantas Edilenes, quantas histórias de fuga e de medo e de 8 dias andando para se livrar de uma vida que não era vida. Peguei o celular e liguei para o meu contato da transportadora. Seu Geraldo, o despachante, que tinha o telefone ligado 24 horas, porque era daqueles homens que nunca desligavam completamente do trabalho. Edevaldo? Que foi? Problema com a carga?
A carga tá bem, mas eu vou atrasar a entrega. Problema de saúde. Não é meu, mas precisei parar. Seu Geraldo resmungou, fez as contas em voz alta, resmungou de novo. No final disse que ia avisar o destino e que eu tinha até o meio-dia do dia seguinte. Desliguei, às 4 da manhã, a enfermeira veio me chamar. Ela tá pedindo o senhor. Entrei. Edilene estava na maca com um soro no braço, monitorada por um aparelho que exibia o batimento do bebê em linha verde contínua. O som era aquele tic-tac rápido e firme que é ao mesmo tempo a coisa mais frágil e mais teimosa do mundo. Um coração pequeno insistindo em bater. O rosto dela estava mais descansado. As contrações tinham cedido, o soro tinha reidratado, e havia nela agora aquela leveza específica de quem passou pelo susto e está do outro lado. Puxei uma cadeira e sentei do lado da maca. O bebê tá bem, ela disse primeiro, como se precisasse me dizer isso antes de qualquer outra coisa. Já me falaram. Ela se mexeu muito quando colocaram o monitor. Um sorriso pequeno, cansado, genuíno, como se tivesse com raiva do barulho. Ela, você acha que é menina? Sei que é. Não hesitou. Desde o começo eu sei. Luzia. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo aquele coração miúdo no monitor. Eu nunca fiz isso, ela disse de repente. Depender de um desconhecido assim. Não é fraqueza. Não tô chamando de fraqueza. Tô só... Parou. Buscou a palavra. É estranho. Confiar. Esqueci como é. Não soube o que dizer para isso. Então não disse nada. Às vezes o silêncio é a resposta mais honesta. Você vai embora amanhã, ela disse. Não era acusação. Era constatação. Tenho carga para entregar e prazo até o meio-dia. Eu sei. Pausa. Ah, mas antes a gente tenta encontrar a Jusilene? Antes a gente encontra a Jusilene. Ela assentiu. Fechou os olhos. Edevaldo. Oi. Obrigada. Falou baixinho, mas com aquele tipo de peso que torna uma palavra pequena enorme. Dorme, eu disse. Amanhã tem mais. E ela dormiu. Eu fiquei. Fiquei olhando a linha verde no monitor, ouvindo o coração da Luzia batendo firme e teimoso naquela madrugada do Maranhão. E pensei que a vida tem um jeito de cruzar os caminhos das pessoas no momento exato em que ambas precisam de alguma coisa que não sabiam nomear. Ela precisava de alguém que parasse. Eu precisava de alguma razão para parar. Mas não era hora de pensar nisso. Lá fora, na cidade que dormia, eu não sabia se a caminhonete branca estava parada em algum posto, perguntando por uma moça grávida. Não sabia se iam chegar até a Sailândia. Não sabia o que o amanhecer ia trazer. Sabia só que tinha até o meio-dia e que ia precisar de cada minuto. O sol do Maranhão não nasce devagar. Ele aparece de repente, como quem não pediu licença, e em 15 minutos já está quente o suficiente para lembrar a todo mundo que o dia vai ser difícil. Eram 6 e pouco da manhã, quando a luz entrou pela janela estreita do corredor da UPA e me acordou. Tinha cochilado na cadeira sem perceber, o pescoço torto, as costas reclamando com aquela linguagem surda e constante que os 54 anos foram instalando no meu corpo ao longo dos anos. Me levantei devagar, expirei pelo vidro da porta da sala de observação. Edilene ainda dormia, o monitor ainda desenhava a linha verde. O coração da Luzia ainda batia no mesmo ritmo firme e obstinado de quem não sabe que o mundo lá fora é complicado. Fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei o espelho por mais tempo do que o necessário. Tinha olheiras fundas, a barba de 2 dias já avançando para 3, o cabelo grisalho amassado de um lado. Parecia o que era. Um homem que não tinha dormido de verdade e que estava carregando uma situação que não era sua e que havia escolhido carregar assim mesmo. Pensei em recuar. Não vou mentir. O pensamento apareceu, limpo e honesto, enquanto eu olhava aquela cara cansada no espelho da UPA. Eu tinha feito minha parte, tinha tirado ela da estrada, trazido para a cidade, ficado à noite na UPA. A carga precisava ser entregue. A transportadora estava esperando. Minha vida estava esperando.
com toda a solidão que ela tinha, mas era minha, era conhecida, era segura do jeito que as coisas previsíveis são seguras. Podia deixar meu número com a enfermeira, explicar a situação, ir embora. Seria razoável. Mas então lembrei do jeito que ela tinha dormido no caminhão, abraçada à bolsa, com aquela expressão de quem finalmente tinha parado de correr por um momento. E lembrei do coração da Luzia no monitor. E soube que razoável não era o que eu conseguia ser naquela manhã. Voltei para o corredor. Às 7 em ponto, a enfermeira do turno da manhã, diferente da noite, essa mais velha, mais rápida nos movimentos, veio me informar que Edilene estava liberada. O médico tinha feito uma última avaliação, o bebê estava bem posicionado, as contrações não tinham voltado, os sinais vitais estavam normalizados. Recomendação: repouso, hidratação e consulta obstétrica o quanto antes. Entrei na sala. Edilene já estava sentada na maca, a bolsa no colo, tentando calçar a sandália, que tinha só num pé. O pé descalço estava com um curativo que a enfermeira tinha colocado no corte durante a noite. Ela levantou o olhar quando entrei. "Bom dia", ela disse. "Bom dia. Como você tá?" "Melhor." Fez uma pausa. "O bebê também." "Eu sei. Me falaram." Ajudei ela a descer da maca. Aquele gesto simples que para qualquer outra pessoa seria insignificante, mas para ela, naquele momento, era uma das coisas mais necessárias do mundo. Uma mão estendida sem querer nada em troca. Na recepção, a enfermeira mais velha me chamou de lado enquanto Edilene assinava um papel. "O senhor sabe a situação dela?" perguntou baixinho. "Sei o que ela me contou. Tem um serviço aqui em Açailândia, Centro de Referência da Mulher. Eles têm casa-abrigo, assistência jurídica." Me entregou um papel dobrado, já escrito, que claramente ela já tinha preparado antes de eu chegar, caso ela precise. Peguei o papel, olhei para ela. "Você faz isso sempre?" Ela deu de ombros, mas havia uma firmeza nos olhos que não era de quem está sendo modesto. "Todo mundo que passa por aqui, como ela passa, eu procuro ajudar no que posso." Guardei o papel no bolso. Pensei que o mundo seria um lugar menos pesado se tivesse mais pessoas como aquela enfermeira e menos perguntas sobre por que alguém ajuda outra pessoa sem ganhar nada. A farmácia do Dico ficava na rua central de Açailândia, numa esquina com uma placa de letras verdes desbotadas, que provavelmente tinham sido brilhantes uns 10 anos atrás. Cheguei com Edilene às 7h20, ela no banco do passageiro, eu tentando encontrar onde parar o caminhão numa rua que não foi feita para receber 42 pés de veículo. Encontrei uma vaga larga num estacionamento de terra a meio quarteirão. "Você fica aqui", eu disse. "Eu vou primeiro." Ela ia protestar. Vi nos olhos, mas não protestou. Já estava aprendendo quando confiar no julgamento de outro. Entrei na farmácia. Era um estabelecimento pequeno, organizado, com aquele cheiro característico de remédio e álcool que toda farmácia de interior tem. Atrás do balcão, uma moça de uns 30 anos, cabelo loiro de tinta, exatamente como Dona Neuza tinha descrito, estava organizando caixas de medicamento numa prateleira. "Bom dia", eu disse. Ela se virou. "Bom dia, posso ajudar? Você é Jusilene?" Um olhar rápido de avaliação, não hostil, mas cuidadoso. No interior do Brasil, quando um desconhecido entra perguntando seu nome, o cuidado é natural. "Sou." "O senhor é?" "Edevaldo." "Eu vim porque tem alguém que precisa ver você." Fiz uma pausa. "Sua prima Edilene." O efeito foi imediato e total. O rosto de Jusilene passou por pelo menos 4 expressões em 2 segundos. Surpresa, confusão, alívio e então uma preocupação súbita e muito específica que me disse, antes de ela abrir a boca, que não era a primeira vez que ela pensava na prima. "Edilene", a voz saiu baixa. "Ela tá bem? Onde ela tá?" "Tá no meu caminhão, tá bem", acrescentei rápido ao ver o rosto dela fechar. "O bebê tá bem, mas ela precisou de ajuda na estrada e eu trouxe até aqui."
Jusilene ficou me olhando por um momento com aquele olhar de quem está tentando decidir se pode confiar no que está ouvindo. Eu tentei falar com ela tantas vezes, ela disse, quase para si mesma. Ele nunca deixava atender. Faz mais de um ano que eu não tinha notícia dela. Ela está do lado de fora. Jusilene disse alguma coisa para a colega que estava nos fundos, pegou a bolsa embaixo do balcão e saiu comigo. O reencontro aconteceu na calçada, a 10 metros do caminhão. Edilene tinha descido, eu não tinha pedido para ela ficar, e ela não tinha esperado. E estava parada na calçada quando viu a prima. As duas ficaram imóveis por um segundo que pareceu longo, aquele segundo de reconhecimento que acontece quando o tempo passou demais e a saudade ficou grande demais para caber num único momento. Então, Jusilene foi até ela e as duas se abraçaram. Fiquei do lado de fora daquilo, era o lugar certo para ficar. Não ouvi o que elas disseram. Falaram baixinho, abraçadas, e havia no abraço delas toda a história de uma família que um homem tentou separar e que estava se juntando de novo, do jeito que as coisas verdadeiras sempre acabam se juntando. Aos trancos, machucadas, mas de volta. Jusilene chorava, Edilene não, e achei que entendia por quê. Edilene tinha usado as lágrimas todas durante 8 dias de fuga. Agora, o que tinha nela era algo mais seco e mais sólido. Alívio sem choro. Chegada sem festa. Quando se separaram, Jusilene olhou para mim com os olhos vermelhos. Obrigada, ela disse. De verdade. Ela que fez o trabalho difícil, eu disse. Eu só ofereci carona. Sentamos os três num boteco de esquina que abria cedo. Café com leite, pão com manteiga, o tipo de café da manhã simples que no interior tem um sabor que cidade grande não consegue reproduzir, não importa o quanto tente. Jusilene ouviu tudo. Ouviu sobre a carroça, sobre a noite na estrada, sobre a UPA, sobre as contrações. Seu rosto foi mudando conforme a história avançava, fechando nas partes difíceis, aliviando nas outras. Quando Edilene terminou, ficou um silêncio que era do tipo produtivo, de quem está pensando de verdade. Você fica comigo, Jusilene disse determinada. Meu marido é um homem bom, ele vai entender. Temos um quarto sobrando. Ele vai procurar em Açailândia, disse Edilene. Eu sei. Jusilene não desviou. Por isso você não fica escondida. Você vai para o CRAM, faz um boletim de ocorrência, pede medida protetiva. Ela falou isso com a firmeza de quem tinha pensado no assunto antes, de quem talvez já soubesse que um dia esse dia ia chegar. Ele não pode chegar aqui e te levar de volta. Você tem direitos, Edilene. Edilene ouvia com aquela expressão de quem está ouvindo sobre um mundo do qual foi deliberadamente mantida afastada. Direitos, medida protetiva. Palavras que existem numa legislação que ela nunca teve acesso porque ninguém mostrou o caminho. Tirei o papel da enfermeira do bolso. Coloquei na mesa entre elas. O endereço do Centro de Referência da Mulher, eu disse. Me deram na UPA. Jusilene pegou, leu, assentiu. Eu conheço. Fica a 6 quarteirões daqui. Olhou para mim. O senhor vai junto? Olhei o relógio. 8h40 da manhã. Prazo até o meio-dia. Açailândia até o destino da carga. Mais uns 60 quilômetros. Com o caminhão carregado, 40 minutos de viagem, se a estrada ajudasse. Tinha tempo. Vou, eu disse. O Centro de Referência da Mulher de Açailândia ficava numa casa simples de alvenaria pintada de azul claro, com uma placa discreta na porta, e uma recepcionista que tinha o tipo de paciência que só vem de quem escolheu aquele trabalho com consciência. Ficar ali dentro me ensinou coisas. Aprendi que medida protetiva não é garantia, é uma barreira legal que depende de cumprimento e de fiscalização. Aprendi que mulher em situação de violência doméstica tem direito a atendimento prioritário no SUS, a registro de ocorrência simplificado, a acompanhamento jurídico gratuito. Aprendi que existe uma rede frágil, subfinanciada, mas existente, de pessoas que fazem esse trabalho todo dia em cidades que a maioria do Brasil não sabe nomear. A assistente social era uma mulher de meia idade, cabelos curtos, óculos de grau,
Voz calma e direta que não infantilizava e não dramatizava. Sentou com Edilene. Perguntou, anotou, explicou. Jusilene ficou do lado. Eu fiquei na sala de espera, numa cadeira de plástico vermelho, olhando um cartaz na parede que listava formas de violência doméstica em linguagem simples. Tinha uma linha inteira sobre isolamento, cortar relações com família e amigos, proibir saídas, controlar comunicação, tirar documentos, tirar dinheiro. Cada item daquela lista Edilene tinha vivido. Cada item. 50 minutos depois, Edilene saiu da sala com um papel na mão. Protocolo de atendimento, número de processo e com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era alegria, era algo mais sério e mais duradouro do que alegria. Era a expressão de quem acabou de entender que existe chão firme onde antes havia só o vazio. Ela veio até mim. Eles vão acionar a delegacia, ela disse. A assistente social disse que com a situação e a gravidez, a prioridade é alta. Ótimo. Ela disse que ele não pode chegar aqui e me levar à força, que se ele tentar, é crime. É crime. Ela ficou me olhando. Eu não sabia disso. A voz tinha algo que não era raiva nem tristeza. Era aquela dor específica de descobrir que você tinha direitos o tempo todo e que ninguém te disse. Fiquei 2 anos achando que não tinha saída porque não sabia que tinha. Não disse nada. Às vezes, a coisa mais respeitosa que a gente pode fazer é não tentar transformar a dor do outro em lição ou em consolo fácil. Ela respirou fundo. Obrigada, Edevaldo. Você já me agradeceu. Tô agradecendo de novo. Andamos até o caminhão devagar. Ela e Jusilene de um lado, eu do outro. O sol já estava pesado, 10h30 da manhã, e a Ceilândia fervia com a rotina normal de uma cidade que não sabia e não precisava saber o que tinha acontecido naquelas últimas horas dentro de uma farmácia, de uma UPA e de um centro de referência. Na calçada, antes de eu subir no caminhão, Edilene parou. Você vai embora agora? Tenho que ir. Carga atrasada. Ela assentiu. Olhou para minha mão. E então fez algo que não esperava. Abriu a bolsa de lona que tinha carregado durante 8 dias, que tinha segurado no sono e no desmaio e nas contrações. E tirou um objeto pequeno. Era um terço. De madeira, contas escuras, uma cruz simples. Era da minha avó. Ela disse. A Luzia. Estendeu para mim. Quero que você fique com ele. Olhei para ela. Edilene, isso é da sua família. Por isso que quero que você fique. Ela manteve estendido, firme. Você parou. Quando todo mundo podia ter passado, você parou. Uma pausa. Minha avó dizia que Deus não desce do céu para ajudar a gente. Ele manda uma pessoa. Os olhos estavam brilhando, mas a voz estava firme. Você foi a pessoa que ele mandou. Não sou homem de choro fácil, mas senti o nó. Aquele nó que vem do meio do peito e sobe devagar e que não é fraqueza, é só a gente reconhecendo que alguma coisa importou de verdade. Peguei o terço, fechei a mão em volta dele. Cuida da Luzia, eu disse. Ela já está sendo cuidada. E então, pela primeira vez desde que a tinha encontrado, Edilene sorriu de verdade. Não o sorriso rápido e apologético de antes. Um sorriso inteiro que chegou aos olhos que ficou. Vai com Deus, caminhoneiro. Subi no caminhão, liguei o motor. No retrovisor, as duas ficaram na calçada até eu virar na esquina. Jusilene acenando, Edilene parada, a mão no ventre, a barriga da Luzia redonda e insistente contra a blusa floral desbotada. Virei a esquina. E foi ali, sozinho de novo na cabine, com o motor roncando e as 42 toneladas de ferragem me puxando para frente, que segurei o terço de madeira no punho fechado e respirei fundo. Mas não era o fim, porque eu ainda não sabia que a caminhonete branca estava estacionada a 3 quarteirões dali e que eles tinham me visto. Percebi pelo espelho. Não foi intuição dessa vez, foi o espelho mesmo. O retrovisor lateral direito, aquele que fica na altura do olho quando você está no banco do motorista e sabe onde olhar. Tinha virado a esquina, estava acelerando devagar na rua que levava de volta para a avenida principal. E foi aí que vi.
Uma caminhonete branca parada do outro lado da rua, 2 homens dentro. Um deles estava me olhando. Não era o tipo de olhar casual de quem vê um caminhão passar. Era o olhar de quem reconhece alguma coisa e está calculando. Meu estômago desceu. Pensei rápido, eles tinham me visto na calçada com Edilene, tinham visto onde ela entrou, a casa de Juscelene, o CRAM, algum dos dois? Ou tinham me visto agora, saindo da rua onde os 2 lugares ficavam, e estavam fazendo a conta? Não sabia. O que eu sabia era que não podia mostrar que sabia que eles estavam ali. Mantive a velocidade, mantive o caminho. Peguei a avenida principal em direção ao posto onde meu caminhão tinha ficado à noite. No espelho, a caminhonete branca não se mexeu imediatamente. Ficou parada por uns 30 segundos, tempo de 2 homens conversando, decidindo, trocando argumento. Então ligou e começou a me seguir. A distância entre eles e eu era de uns 200 metros, suficiente para não parecer segmento óbvio numa cidade movimentada. Mas eu sabia. 30 anos de estrada ensinam a reconhecer quando um veículo atrás de você está acompanhando seu ritmo deliberadamente. Ele para quando você para, acelera quando você acelera, escolhe as mesmas esquinas que você escolhe. Era o que estava acontecendo. Respirei fundo. Tinha que pensar. Primeiro pensamento, ligar para Juscelene, avisá-las. Mas o celular estava no suporte do painel, e pegar o telefone agora, com eles me observando, podia telegrafar que eu tinha percebido. Segundo pensamento, ir direto para uma delegacia. Mas eu não sabia onde ficava a delegacia de Açailândia, e procurar no celular enquanto dirigia caminhão em rua movimentada era problema de outro tamanho. Terceiro pensamento, o posto. O posto de gasolina onde eu tinha ficado à noite tinha o frentista que me conhecia, tinha Dona Neuza. Era um lugar com pessoas, com movimento, com câmera de segurança na entrada. Esse tipo de câmera que a gente vê e finge que não percebe, mas que existe exatamente para isso. Fui pro posto. Encostei o caminhão no pátio com aquela calma forçada de quem está fingindo normalidade, enquanto o coração está em ritmo de pagode acelerado. Desliguei o motor. Desci devagar, esticando as costas como se fosse uma parada de rotina. No canto do olho, vi a caminhonete branca entrar no posto. Ela não foi até os bicos de combustível. Parou num canto do pátio. Os 2 homens ficaram dentro. Me virei de costas para eles e entrei no pequeno lanchonete. Dona Neuza estava lá, limpando o balcão com um pano. Bom dia, seu Edevaldo. A mocinha ficou bem? Ficou, Dona Neuza. Mantive a voz no tom normal. Me faz um café? Já. Enquanto ela ia para a cafeteira, eu peguei o celular e mandei mensagem para Juscelene. Tinha pedido o número dela no CRAM, enquanto esperava Edilene ser atendida. Por precaução, sem saber que ia precisar tão cedo. Escrevi rápido, sem pontuação caprichada. Juscelene, feche a porta e não abra para ninguém agora. Tem 2 homens me seguindo no posto. Provavelmente são os mesmos que procuram a Edilene. Liga pro CRAM, avisa eles. Liga pra polícia também. Eu tô bem, mas preciso que vocês fiquem seguras. Mandei. Guardei o celular. Tomei o café. Dona Neuza me olhou por cima do balcão com aqueles olhos de mulher que viveu o suficiente para saber quando alguma coisa não está certa. Problema? Ela perguntou, baixo. Talvez. Não menti para ela. Tem uma caminhonete branca no pátio que me seguiu até aqui. Ela não mudou a expressão. Só colocou o pano no ombro, cruzou os braços e disse: meu marido tá na oficina nos fundos com 2 funcionários e a câmera do pátio tá funcionando. Eu sei. Por isso vim aqui. Ela assentiu uma vez, seca, e foi para a janelinha que dava para o pátio, fingindo arrumar umas caixas que estavam no peitoril. Espiei junto. Os 2 homens tinham descido da caminhonete. Eram da faixa dos 30 e poucos. Um mais alto, chapéu de couro, camiseta azul. O outro mais baixo, mais largo, cabelo curto, uma cicatriz fina no queixo que dava para ver de longe. Os 2 tinham aquele andar de quem está acostumado a ocupar espaços sem pedir permissão. Não eram capangas de cinema.
Eram homens comuns do interior, com o tipo de determinação que vem de receber ordem de alguém que eles consideravam autoridade. Estavam me procurando com os olhos no pátio. O frentista, o garoto novo de plantão, tinha ido em direção a eles, provavelmente perguntando se precisavam de alguma coisa. Vi o mais alto dizer alguma coisa e o garoto apontar para o lanchonete. Soltei o ar. Vem vindo, eu disse. Dona Neuza não se mexeu do lugar. Só disse, sem virar, fica onde tá. Os dois entraram no lanchonete. A campainha da porta fez aquele tilintar de estabelecimento de interior. Olharam em volta, me viram no balcão e o mais alto veio direto. Você é o motorista do caminhão lá fora? Não era pergunta de verdade, era a afirmação com um ponto de interrogação no final. Sou, eu disse. Continuei com o café na mão. Não me virei completamente para ele, só o suficiente para dar atenção sem dar reverência. Você pegou uma moça na estrada ontem, grávida. Peguei várias pessoas na estrada ao longo de 30 anos, eu disse. É costume de caminhoneiro. O mais baixo tinha ficado um passo atrás, perto da porta. Posição de quem foi ensinado a bloquear saída. Percebi isso e fiz que não percebi. Essa em específico, o mais alto disse, a voz endurecendo um pouco. Moça jovem, cabelo escuro, barriguda. Você foi visto com ela hoje de manhã. Eu transporto carga, eu disse. E às vezes ajudo pessoas que precisam. Isso é problema de quem? É problema quando a pessoa não é sua. Ele se aproximou mais um passo. Ela é mulher casada. O marido dela está procurando ela. Ah, tomei um gole de café. E o marido mandou vocês? O marido quer saber onde ela está? Então o marido que vem a perguntar. O silêncio que veio depois tinha textura. Era do tipo que antecede alguma coisa desagradável. E eu sabia disso. E eles sabiam que eu sabia. O mais alto botou a mão no balcão, perto do meu café. Escuta bem, ele disse baixo, com aquele cuidado de voz de quem quer intimidar sem gritar. Você não conhece com quem está lidando. Essa mulher pertence à família do Zé Amaro. E Zé Amaro não esquece favor, mas também não esquece desaforo. Zé Amaro. Era a primeira vez que eu ouvia o nome. E mesmo sem saber quem era, entendi a estrutura daquela frase. O aviso embrulhado em ameaça, o nome dito como se fosse credencial, como se o simples fato de existir já devesse bastar para me fazer recuar. Olhei para ele. Sou um homem de 54 anos. Tenho costas largas, que 30 anos de volante foram curvando aos poucos. Tenho mãos calejadas de tanto segurar volante e borracha. Tenho cara de quem viu coisa demais para se assustar com coisa pouca. Não sou valentão. Nunca fui. Mas também não sou o homem que baixa a cabeça porque alguém coloca a voz grossa. Escuta você, eu disse, no mesmo tom baixo. Mulher não pertence a ninguém, nem a Zé Amaro, nem a santo nenhum. Larguei o café no balcão e me virei completamente para ele. E agora eu sugiro que os dois saiam do estabelecimento antes que eu ligue para a polícia e mostre a filmagem da câmera lá fora mostrando vocês me seguindo pela cidade. O mais alto abriu a boca. Foi quando Dona Neuza colocou o telefone fixo em cima do balcão com um baque seco que ecoou no silêncio do lanchonete. Posso ligar eu mesma se precisar, ela disse com aquela voz de mulher de interior que criou filho, enterrou o marido e não tem mais paciência para a ameaça de ninguém. E meu marido está nos fundos com 2 rapazes que vêm aqui na hora que eu chamar. Os 2 homens se olharam. Há uma matemática nesse tipo de situação que não precisa ser calculada em voz alta. Eles eram 2. Eu era 1. Mas havia câmera, havia testemunha, havia telefone em cima do balcão e 2 rapazes a um grito de distância. E havia principalmente o fato de que eu não tinha demonstrado medo nenhum. E homem que age por mandato de outro tem muito mais dificuldade de agir quando a intimidação não funciona. O mais baixo fez um gesto com a cabeça para o mais alto. O mais alto olhou para mim por um segundo longo. Naquele olhar tinha raiva e avaliação em partes iguais. Você vai se arrepender, ele disse. É possível, eu disse, mas não hoje. Eles saíram. A campainha tilintou de novo.
Fiquei parado até ouvir a caminhonete ligar lá fora. Fui até a janelinha e fiquei olhando até ela sair do pátio, virar na rua, desaparecer na movimentação da manhã de Açailândia. Soltei o ar. Dona Neuza pegou o telefone e o guardou de volta embaixo do balcão com aquela calma de quem não precisa comentar o que acabou de fazer. Mais café? Ela perguntou. Por favor. Liguei para o CRAM imediatamente depois. A assistente social que tinha atendido Edilene ainda estava de plantão. Expliquei tudo. Os dois homens, o nome Zé Amaro, o fato de que eles tinham me visto na região do CRAM pela manhã e que podiam tentar localizar Edilene através da Jusilene. Ela ouviu com atenção. O senhor fez certo em ligar, ela disse. Já acionamos a delegacia assim que a Jusilene nos ligou. Um patrulheiro vai passar na casa dela ainda hoje e vamos agilizar a medida protetiva. Eles sabem o nome do marido dela, eu disse. Zé Amaro, não sei o sobrenome. A Edilene já nos deu os dados completos. José Amaro Pereira da Costa. Já tem ocorrência anterior registrada no município de origem. Uma pausa. Não é a primeira vez que ele manda pessoas atrás dela. Isso chegou com peso. Não era a primeira vez. Ela já tinha tentado fugir antes, então. Ou ele já tinha ameaçado outras pessoas antes. De qualquer forma, era um homem que tinha histórico. E história registrada era diferente de história contada. A Edilene está segura? Perguntei. Ela está na casa da prima. Temos orientado que fiquem dentro de casa até o patrulheiro passar. Uma pausa mais curta. O senhor pode deixar um número de contato? Caso precisemos de depoimento sobre o que aconteceu na estrada e hoje no posto. Deixei. Desliguei. Fiquei sentado no banco do motorista, o celular na mão, o motor desligado, o sol batendo no para-brisa com aquela insistência que o Maranhão tem de lembrar todo mundo que ele existe e que ele é quente. Eram 11h05 da manhã, prazo até o meio-dia, 55 minutos. O celular vibrou. Era mensagem de Jusilene. Polícia passou aqui. Edilene tá bem. Tá chorando, mas tá bem. Ela quer falar com você. Liguei. Jusilene atendeu e passou para Edilene sem dizer nada. 1 segundo de silêncio. Depois a voz dela, diferente das outras vezes, menor, mais nua. Você enfrentou eles por mim. Não foi bem enfrentar, eu disse. Foi só não recuar. Para mim é a mesma coisa. Fiquei quieto. A polícia disse que ele tem antecedente, ela disse. Eu não sabia. Achei que era só comigo. Nunca é só com uma pessoa, Edilene. Ela ficou um tempo sem falar. Eu ouvia o ambiente da casa de Jusilene ao fundo. Uma televisão baixa, o som distante de alguém lavando louça, a vida doméstica e normal continuando. Você vai embora agora, ela disse. Tenho que ir. Eu sei. Uma pausa. Edevaldo. Oi. Você vai esquecer de mim? A pergunta saiu como as perguntas honestas sempre saem. Sem preparo, sem ornamento, direta no lugar certo. Olhei o terço de madeira que estava no porta-copos do painel, onde eu tinha colocado antes de sair do CRAM. As contas escuras, a cruz simples, o objeto que atravessou 8 dias de fuga dentro de uma bolsa de lona apertada contra o peito de uma mulher que não desistiu. Não, eu disse. E era verdade inteira. Ela ficou mais um momento sem falar. Quando a Luzia nascer, posso te mandar notícia? Pode. E quero saber o peso e a hora que nasceu. Ouvi algo que podia ser riso ou choro ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Cuida de você. E deixa a polícia cuidar do resto. Vou tentar. Não tenta, faz. Dessa vez foi riso, com certeza. Pequeno, ainda frágil, mas riso. Vai com Deus, seu Edevaldo. Vai com Deus, Edilene. Desliguei. Fiquei olhando o para-brisa por um momento. Depois liguei o motor. Saí do posto às 11h20. A Açailândia foi ficando para trás. A Rua Central, a farmácia do Dico, a UPA da Avenida Guajajara, o CRAM de paredes azuis. Cada lugar daqueles ia sumindo no espelho retrovisor como páginas que a gente vira, que existiram de verdade, que deixaram marca. A BR-222 abriu na minha frente larga e direta, com o cerrado dos dois lados e o sol a pino em cima. Aquele sol de novembro que não pede desculpa.
Não tinha caminhonete branca no espelho. Só estrada. Só eu. Só o ronco do motor e as 42 toneladas de ferragem e o terço de madeira da avó Luzia, balançando levemente no porta-copos cada vez que o caminhão pegava uma ondulação do asfalto. Coloquei o rádio. Estava tocando uma música sertaneja antiga, dessas que a gente não sabe o nome, mas conhece a melodia de memória, que a gente ouviu num boteco de estrada alguma vez, num rádio de caminhão de outro motorista, na voz de alguém que já não está mais. A melodia era simples e era bonita, e era daquele jeito que certas coisas simples e bonitas são quando a gente está no estado certo para receber. Cantei junto, baixinho, desafinado, do jeito que canto sempre quando não tem ninguém para ouvir, e foi a primeira vez em muito tempo, eu não saberia dizer quanto, que a solidão da cabine não pesou. Ela estava lá, mas estava diferente, menos vazia. Entrego a carga, sempre entrego a carga. 30 anos de estrada e nunca deixei ferragem, soja, cimento ou qualquer outra coisa que me confiaram chegar com atraso sem que houvesse motivo justo. Naquele dia, cheguei às 11h52, 8 minutos de sobra, no pátio de uma metalúrgica nos arredores de Açailândia, numa área industrial que cheirava a óleo quente e concreto recém-curado. O encarregado do recebimento era um homem seco, de poucas palavras, que assinou os papéis sem nem me olhar direito. Normal. Na vida de caminhoneiro, a maioria das chegadas é assim, sem cerimônia, sem reconhecimento, sem ninguém que saiba o que aconteceu no caminho entre a saída e ali. A carga vai do ponto A ao ponto B, e o que aconteceu no meio fica só na memória do motorista. Às vezes nem isso. Mas naquele dia eu me importei menos do que de costume com a indiferença do encarregado. Assinei o que precisava assinar. Peguei meu canhoto, saí. Fui até um posto de beira de estrada que eu conhecia, uns 3 quilômetros adiante, daqueles que tem pátio grande e restaurante self-service que abre desde o almoço. Pedi um prato de comida, arroz, feijão, carne de sol, farofa, aquele almoço honesto de caminhoneiro que não tem sofisticação nenhuma e não precisa ter. Sentei numa mesa de canto perto da janela que dava para o pátio, onde eu conseguia ver o caminhão estacionado lá fora. Comi devagar, coisa que eu não faço normalmente. Caminhoneiro come rápido, é quase uma lei não escrita da profissão. Come rápido, dorme pouco, dirige muito. O tempo é sempre a mercadoria mais escassa. Mas naquele almoço eu comi devagar, mastigando de verdade, olhando para as outras mesas, onde outros motoristas comiam sozinhos ou em dupla, falando de rota, de preço de diesel, de prazo de entrega. Olhei para as mãos, mãos de caminhoneiro, calejadas, com manchas de sol nas costas, as juntas marcadas pelos anos, mãos que tinham segurado o volante por quilômetros que eu não consigo nem calcular mais. Mãos que tinham ajudado Edilene a subir o estribo do caminhão naquela tarde de estrada vermelha, que tinham estendido uma garrafa de água para uma mulher desmaiada debaixo de uma carroça quebrada no meio do nada. Mãos comuns, que às vezes fazem coisas que não são comuns. Tirei o terço do bolso e coloquei em cima da mesa do lado do prato. As contas de madeira escura, a cruz simples, o fio desgastado de tanto ser segurado. Pensei na avó Luzia que ele tinha pertencido. Aquela mulher que eu nunca conheci, que viveu no interior do Maranhão e deu o nome para uma bisneta ainda não nascida. Pensei em como os objetos guardam história que a gente não vê, em como uma coisa pequena pode atravessar gerações e chegar nas mãos certas no momento certo. Guardei o terço de volta no bolso. Ia ficar comigo. Liguei para minha irmã Geralda naquela tarde. Não costumo ligar para ela no meio da semana. Ela mora em Imperatriz, tem 3 filhos e marido e uma rotina que não tem folga. E eu não gosto de interromper sem motivo. Mas naquele dia tive vontade de ouvir a voz de alguém da família. Uma vontade simples e direta como fome. Ela atendeu no segundo toque. Edevaldo, que foi? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada de ruim, eu disse. Só queria falar.
Ela ficou um segundo em silêncio, provavelmente recalibrando a expectativa. Quando o irmão caminhoneiro liga sem aviso, raramente é para conversa casual. Que foi então? Ela perguntou mais suave. Tive um dia diferente. Contei tudo, do jeito que não costumo contar as coisas, sem pular partes, sem resumir demais, sem aquela pressa masculina de chegar logo no ponto. Contei a carroça quebrada e a moça desmaiada. Contei a nuvem de poeira e a decisão de segundos. Contei a UPA de madrugada e o coração da Luzia no monitor. Contei Jusilene na calçada da farmácia e o abraço das duas primas. Contei os dois homens no posto e Dona Neuza colocando o telefone em cima do balcão com aquele baque seco. Contei o terço. Geralda ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ficou alguns segundos em silêncio. Meu Deus, ela disse por fim. É, Edevaldo. A voz dela tinha aquele calor de irmã mais velha que independe da idade. Ela é 3 anos mais nova que eu, mas sempre soou mais velha. Você sabe o que a Conceição diria? Soube antes de ela terminar a frase, que eu devia ter parado mais vezes. Geralda ficou quieta um segundo. Depois disse, ela diria que você fez exatamente o que ela sempre soube que você era capaz de fazer. Pausa. E ia ficar brava que você demorou tanto para lembrar. Ri. Foi um riso pequeno, rápido, mas genuíno. Do tipo que a gente não planeja e que por isso vale mais do que os planejados. Tá bem, Edevaldo? Ela perguntou. Não era pergunta de protocolo. Era de verdade. Tô, eu disse. E era verdade também. Diferente da verdade de antes, mas verdade. Tô bem. Dormi no pátio daquele posto naquela noite. Recliei o banco, coloquei o travesseiro que fica sempre atrás do banco do motorista e fechei os olhos. Lá fora o pátio estava movimentado. Caminhões chegando e saindo, o ruído constante de motor diesel, vozes de motoristas se cumprimentando, aquela vida noturna específica dos postos de estrada que nunca para de verdade. Mas eu dormi. Dormi de um jeito que não dormia fazia tempo. Sem o peso habitual que ficava no peito, aquele peso que eu tinha aprendido a chamar de solidão e que talvez fosse também outra coisa, mais difícil de nomear. Culpa, talvez, de passar rápido demais pelas coisas, de não ter parado quando podia ter parado, de ter transformado a estrada em fuga quando ela devia ser caminho. Acordei às 5 da manhã, com o céu ainda escuro e as estrelas ainda visíveis pelo para-brisa. Fiquei um tempo assim, olhando as estrelas. No Maranhão de interior, longe de cidade grande, o céu de madrugada é de uma clareza que a maioria das pessoas não conhece mais. São muitas estrelas. Uma quantidade que intimida, que faz a gente se sentir pequeno do jeito bom. Aquele sentimento de ser parte de algo enorme, não de ser insignificante. Conceição adorava olhar estrelas. Toda vez que a gente conseguia fazer aquelas viagens curtas de fim de semana para alguma cidadezinha do interior do Maranhão ou do Pará, ela ficava do lado de fora do carro até tarde olhando o céu. Eu ficava com ela, nem sempre com a mesma paciência, às vezes com o celular na mão, às vezes bocejando. Se pudesse voltar, ficaria com ela, sem celular, sem bocejo, mas não se volta. O que se faz é seguir em frente carregando o que ficou, e de vez em quando parar para olhar o céu do jeito que ela gostava, como se ela pudesse ver pela janela da memória que a gente deixa aberta. Fiquei olhando as estrelas até o céu começar a clarear pelo leste. A mensagem chegou 38 dias depois. Era um sábado de manhã. Eu estava num posto em Marabá, tomando café antes de pegar a BR-222 de volta, quando o celular vibrou com um número que eu não tinha salvo, mas reconheci. Tinha ficado na memória porque é assim com alguns números. A gente guarda sem querer. Abri. Era de Jusilene, seu Edevaldo. Luzia nasceu ontem à noite. 3,1 quilo, 49 centímetros. Berrando bonito. Edilene tá bem, parto foi normal. Ela pediu para eu mandar foto. Tinha uma foto embaixo. Abri a foto. Era Edilene numa cama de maternidade, cabelo solto, rosto cansado do jeito bonito que só o pós-parto faz. E nos braços,
um embrulho de flanela amarela, pequenininho, vermelho ainda, a carinha amassada de quem acabou de chegar no mundo sem ser consultado. Luzia. Fiquei olhando aquela foto por um tempo que eu não soube calcular. O café esfriou na frente de mim. Um motorista me cumprimentou passando e eu cumprimentei de volta no automático sem tirar o olho da tela. Luzia. Filha de uma mulher que atravessou 8 dias de fuga grávida, que desmaiou debaixo de uma carroça no meio de uma estrada de terra do Maranhão, que subiu num caminhão de estranho porque era a única alternativa que tinha e porque, eu acredito nisso, alguma parte dela reconheceu que era seguro, viva, inteira, pesando 3 quilos e 100 gramas. Mandei mensagem de volta, devagar, escolhendo as palavras. Que Deus abençoe ela. E abençoe você também, Edilene. Obrigado por me contar. Esperei. Resposta levou uns 10 minutos. Quando veio, era de um número diferente, novo, provavelmente. E o texto era curto. Edevaldo. É a Edilene. Esse é meu número agora. A Jusilene me ajudou a tirar os documentos e abrir uma conta. Tô trabalhando na farmácia do Dico. Ela me indicou. A medida protetiva foi deferida. Ele não pode chegar perto. A polícia foi até a fazenda semana passada. A Luzia tem o olho do pai, mas o coração vai ser meu. Obrigada por ter parado. Todo dia eu penso nisso. Obrigada por ter parado. Li 2 vezes. Depois guardei o celular no bolso. Paguei o café, saí para o pátio. O caminhão estava lá, quieto, aquelas proporções enormes que, de algum jeito, eu ainda não me acostumei a achar normais depois de 30 anos. As rodas enormes, a lataria com os arranhões de 1000 estradas, a cabine lá em cima onde fica guardado tudo, meu travesseiro, minha muda de roupa, o rádio que toca música sertaneja velha, a memória de tudo que já passou por ali. Subi, sentei no banco, coloquei a mão no volante. E antes de ligar o motor, fiz alguma coisa que não faço desde que a Conceição foi embora. Tirei o terço do porta-copos, fechei na mão e rezei. Não sei se rezo direito, nunca soube, mas rezei do jeito que sei. Sem cerimônia, sem fórmula, só uma conversa baixinha com quem estiver ouvindo. Agradeci pela estrada que trouxe Edilene até o acostamento naquele fim de tarde de setembro. Pelo instinto que me fez tirar o pé do acelerador, pela água que eu tinha na garrafa, pelo motor que não falhou, por Dona Neuza e o telefone em cima do balcão, pela enfermeira que tinha o papel dobrado já pronto na mão, pelo coração da Luzia batendo firme no monitor verde da UPA e pela Conceição que, algures, de algum jeito que eu não sei explicar, mas que sinto, estava vendo tudo aquilo e provavelmente dizendo que eu devia ter parado mais vezes. E que estava certa. E que eu ia tentar. A partir de agora, ia tentar. Não vou fingir que virei outro homem de um dia para o outro. Não é assim. A estrada continuou sendo a estrada, longa, quente, empoeirada, solitária. A saudade da Conceição continuou sendo a saudade da Conceição, que não diminui com o tempo, só muda de forma, fica mais suportável aos poucos, como uma cicatriz que coça menos conforme passa o ano. Os almoços continuaram sendo de self-service de posto. As madrugadas continuaram sendo de cabine e fluorescente piscando, e música do rei no rádio. Mas alguma coisa mudou. É difícil de explicar sem soar grandioso demais, e eu não sou homem de grandiosidade, mas vou tentar. Antes de Edilene, eu dirigia olhando para frente, só para frente. A estrada como linha reta do presente para o destino. Tudo que estava do lado era paisagem. Tudo que estava no acostamento era obstáculo ou irrelevância. Eu tinha construído aquela visão de túnel com cuidado ao longo dos anos. Depois que a Conceição foi, era mais fácil não ver os lados, porque os lados eram onde ficava o mundo, e o mundo tinha dor demais. Depois de Edilene, comecei a olhar para os lados de novo, não com temeridade, não saio parando para qualquer coisa, não sou ingênuo. A estrada tem perigo real, e prudência não é covardia. Mas aquele filtro que eu tinha construído, aquele que transformava todo ser humano no acostamento em problema que não era meu, esse filtro eu fui desmontando aos poucos.
Parei para um senhor de idade com pneu furado na saída de estreito. Dei carona para uma mãe com 2 crianças que esperava ônibus num ponto sem cobertura embaixo de chuva, entre Imperatriz e João Lisboa. Compartilhei almoço num posto com um caminhoneiro novo que tinha ficado sem dinheiro depois de problema com o cartão. Pequenas coisas que não resolvem o mundo, que não aparecem em nenhuma manchete, que a maioria das pessoas que se beneficiou delas vai esquecer em algum momento. E tudo bem, porque gentileza não tem prazo de lembrança. Mas que, somadas, foram fazendo alguma coisa dentro de mim. Foram preenchendo aquele espaço que a solidão da cabine tinha ido esvaziando há 6 anos. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente para fazer diferença. O suficiente para que, algumas noites, o volante não pesasse tanto. Em março do ano seguinte, recebi mais uma mensagem de Edilene. Era uma foto. Luzia com 4 meses, redonda, de olho aberto, aquele olho escuro e sério de bebê que parece estar analisando o universo inteiro com toda a concentração disponível. Estava de vestidinho azul, deitada numa manta, os punhinhos fechados do lado da cabeça. Embaixo da foto, Edilene tinha escrito: "Ela já está tentando sentar." Minha mãe veio de Lajeado Novo conhecer ela. Chorou muito. Eu chorei mais ainda. "Tô bem, Edevaldo. A gente tá bem. Você faz parte da história dela. Ela vai saber disso quando crescer." Fiquei com aquela mensagem aberta por um bom tempo. Você faz parte da história dela. 30 anos de estrada e quilômetros que eu nem sei mais calcular. Cidades que passei sem parar. Gente que vi pela janela e não vou jamais saber o nome. Cargas entregues. Prazos cumpridos. Rotas percorridas. Uma vida inteira em movimento, com a ilusão de que movimento é o suficiente, de que enquanto a roda gira, a vida está acontecendo. E talvez estivesse. Mas a vida mais viva que eu vivi nos últimos anos coube dentro de uns 2 dias. 2 dias em que um caminhão parou e um homem cansado desceu e uma moça grávida abriu os olhos assustada debaixo de uma carroça quebrada e nenhum dos dois saiu do mesmo jeito que entrou. Respondi a mensagem. Mandei uma foto de volta. O terço de madeira no porta-copos do caminhão com a estrada ao fundo, borrada, desfocada, extensa. Escrevi embaixo: "Ela também faz parte da minha, e a sua mãe é mais corajosa do que sabe. Cuida das 2. Mandei. Liguei o motor. E fui. Tem estrada que parece não ter fim. Não pelo tamanho, pelo silêncio. Eu disse isso no começo. Ainda é verdade. Mas aprendi, nesses meses depois de Edilene, que o silêncio da estrada não precisa ser vazio. Ele pode ser do tipo que a gente escolhe. Não o silêncio de quem está fugindo, mas o silêncio de quem está presente, atento, com os olhos abertos para os 2 lados, porque a estrada não é só asfalto e quilômetro e prazo de entrega. A estrada é onde a vida encontra a vida. É onde uma carroça quebrada no acostamento pode ser só madeira velha, ou pode ser o momento em que tudo muda, dependendo de se você tira o pé do acelerador ou não. Eu tirei, uma vez. E desde aquele fim de tarde de setembro, no interior do Maranhão, com o sol descendo pela esquerda e o cerrado tingido de laranja dos 2 lados, eu aprendi que parar não é perder tempo. Às vezes parar é exatamente o que a viagem estava pedindo. Edevaldo Ferreira, 54 anos, motorista de longa distância, Imperatriz, Maranhão.